Olá, tudo bem? Vamos estudar nessa aula a resistência elétrica a partir da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela é empírica e ela serve para determinar também a resistência elétrica. A mesma resistência elétrica que aprendemos na aula passada a partir da primeira lei de Ohm. Então determina a mesma coisa. Porém, a segunda lei de Ohm, ela se utiliza das características físicas do condutor. Ela é empírica. A segunda lei de Ohm, ela nos fala que a resistência elétrica de um condutor é igual a um ρ, que é o nome dessa letra, vezes L sobre A. E aí, o que é cada grandeza aqui? O L é o comprimento do condutor aqui, ó. Então imagina que aqui você tem um condutor, um fio, né, condutor de eletricidade, aí o L é o comprimento desse fio. Já o A é a área da secção transversal do fio. Então é a área dessa parte da frente do fio aqui, ó. Que daí você tem a área aqui, que é esse A. Ó. E o ρ, ele é chamado de resistividade elétrica. Ele é característica do material que constitui esse fio condutor. Aí aqui eu coloquei uma tabela com alguns exemplos de resistividade elétrica. Aí você tem aqui a prata, né, o valor da resistividade ó, do ρ, o ouro, o vidro, né, borracha. Aí se você for trabalhar no sistema internacional, a resistividade ela vai ser dada em ohm vezes metro. O ohm é a unidade da resistência elétrica, que é o que a gente está determinando, e aí o metro você vai ter que trabalhar tanto o comprimento como a área em função de metro. Então o comprimento em metro e a área em metro quadrado. Aí a resistência fica em ohm, que é a unidade do sistema internacional. Um dos detalhes que você tem que prestar atenção na segunda lei de Ohm, que não tem demonstração, né, algébrica, ela é empírica, é sobre as grandezas serem diretas ou inversas. Então, se você for pegar a resistividade, o quanto maior a resistividade, ó, maior será a resistência elétrica. Que inclusive você vê isso aqui na tabela. Materiais considerados isolantes, como a borracha, ó, ele tem o valor de resistividade altíssimo, o que dá à borracha um valor de resistência elétrica muito alto. Já os materiais né, bons condutores, como a prata, o cobre, eles têm valores de resistividade baixos, porque se a resistividade for menor, né, o quanto menor a resistividade, menor será a resistência. Então, em relação à resistividade, a resistência é diretamente proporcional. Aí, em relação ao comprimento também, ó. Então, aqui seria o comprimento do fio, né, ó, tamanho do fio. O quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica. Isso é até um pouco lógico, né? Quanto maior o comprimento, maior a dificuldade da corrente elétrica ser estabelecida, né? Mais difícil é para a corrente. Já o quanto menor o comprimento, menor a resistência. Então, comprimento e resistência também são grandezas diretamente proporcionais. Já a área é inversamente proporcional. Então, se você olhar, ó, o quanto menor a área, maior será a resistência. É inverso. Já enquanto maior a área, menor será a resistência, que é inverso, né? Que também é um pouco lógico, né? Você imaginar o fio como um túnel, entre aspas, né? O quanto maior a boca do túnel, mais fácil para você atravessar. Na verdade, não seria nem muito como um túnel, mas as cargas elétricas da corrente elétrica, elas ficam na superfície do material. Então, quanto maior a área, maior a superfície livre
para os elétrons ou para as cargas estabelecerem a corrente elétrica. Um erro comum é ele dar o raio ou o diâmetro do fio e você usar o raio ou o diâmetro do fio aqui no lugar da área. Aqui, ó, na área não é raio, não é diâmetro, é área. E aí vale lembrarmos, né, que área de setor circular, você pegar um círculo, né, ó, a área de círculo é πr ao quadrado. E a maioria dos fios são circulares, né? Se você analisar ao seu redor. Então, se eu quiser calcular a área desse setor circular aqui, ó, e é a área que você tem que usar, né? A área de setor circular você faz π vezes raio ao quadrado. Esse Rzinho aqui é um R minúsculo, né? Isso aqui seria o raio. Então tome cuidado que isso é um erro comum. Se ele der raio ou diâmetro, você não deve usar o raio e nem o diâmetro. Você deve calcular a área antes. Outro detalhe é que apesar da resistividade elétrica ser característica do material, ela pode variar, principalmente devido à variação de temperatura do material. Aí para você calcular a nova resistividade, imagina que a gente tem uma temperatura inicial T0, nos dando um valor de resistividade ρ0. E aí você muda a temperatura do material, passando por uma temperatura T. Esse material ele passa a ter um novo valor de resistividade. Como determinar ρ em função de ρ0? É muito parecido com aquela parte de dilatação térmica. É parecido, tá? Inclusive é empírico o estudo. Então você vai fazer que a nova resistividade vai ser igual à primeira resistividade que multiplica 1 mais alfa delta T, ou T menos T0. Então aí você consegue determinar, isso aqui é um alfa, tá? Você consegue determinar a nova resistividade de acordo com a variação da temperatura, né? De acordo com a mudança da temperatura. Isso aqui é tudo estudo empírico, tá? Esse alfa, ele é chamado de coeficiente térmico de variação da resistividade. Para terminarmos, às vezes aparece outra grandeza nos exercícios de segunda lei de Ohm, chamada de condutividade elétrica. A condutividade elétrica é o inverso, por definição, da resistividade. O próprio nome já meio que induz, né? Então, por definição, a condutividade elétrica é 1 sobre resistividade, é o inverso, literalmente. O material que tem alta resistividade, ele tem alta resistência, naturalmente, baixa condutividade. O material que tem baixa resistividade, ele tem baixa resistência, naturalmente, alta condutividade. É o inverso. Até o nome, né, induz. Então, alta resistividade me dá alta resistência. Naturalmente, baixa condutividade. Ele não é um condutor tão bom. Já o material com baixa resistividade, ele tem alta condutividade. Então ele vai ter baixa resistência. Ele vai ser um bom condutor de eletricidade. Legal? Vamos parar essa aula por aqui. Espero que você tenha curtido. Um abraço e até as próximas aulas.